Muito bem, vamos lá começar o nosso trabalho de hoje. Muito bem, vamos lá começar o nosso. Já está dando até eco aqui. E aí, vamos. Hoje nós temos um assunto muito legal para falar. Essa conversa aqui eu quero ter contigo. Aqui, ó. Olho no olho. Ó, os oidinhos da mamãe. Olho no olho. Porque todo mundo procura métodos, formas, mecanismos e regras para uma aplicação mais prática, né? Então eu vou te dar 5 motivos para você seguir no negócio digital de uma forma mais consistente, ok? Eu vou aqui iniciar nosso papo pelo Instagram também, né? Muito bem, vamos agora já em todos os canais aqui ao vivo falar sobre os 5 pilares de sustentação do negócio digital. Gustavo, LG, por que você afirma isso com tanta convicção? Com base em quê? Qual o tamanho da sua ousadia, né, para falar que isso é o desenho, é o modelo? Gente, não se trata de ousadia, se trata de experiência. São 20 anos, aí, mais de 20 anos como empresário. Iago, bom dia. São mais de 20 anos como empresário e a gente aqui tem obrigação de compartilhar. É mais assim, tem até um tesão de compartilhar tudo isso. Porque quando eu falo para vocês que tem 5 pilares para a sustentação de um negócio, e aí eu especifico ainda no digital, é porque tem uma série de significados em volta disso. E por quê? Eu vou explicar tudinho aqui hoje nessa live. Tem o objetivo claro de deixar você assim mais presente para essa realidade e vou explicar também de onde eu tirei tudo isso, para que você não ache que eu estou inventando alguma coisa, que é um achismo da minha cabeça, tá bom? Mas enfim, eu tenho a minha colinha aqui, né? Vou seguir ela aqui e a gente vai começar por aqui. Aproveitar que hoje por incrível que pareça, hoje é um feriado, né? Em tempos de quarentena, vou falar a real para vocês. Bom dia, Ricardo. Cara, tempo de quarentena, dia é noite, noite é dia. O pessoal tá meio atrapalhado. Muita gente assim tá meio atrapalhada em dia e noite, né? Mas tem gente que ainda está trabalhando regularmente, apesar de estar fazendo home office. Então, para a gente falar dos 5 pilares de sustentação do negócio digital, eu vou primeiro colocar para vocês assim, ó. Ainda não temos, por exemplo, estatísticas de mortalidade de negócios digitais. Tem de tecnológicos, mas de digitais não. Tudo que se trata assim em relação às dores, né, do mercado e assim o que o pessoal externa como dificuldade para vencer esses obstáculos, a gente aqui também está presente para tudo isso. Então, vamos primeiro conceituar da onde eu tirei isso, tá? Para você não ficar viajando. Eu tirei isso o seguinte: os pilares de sustentação de um negócio, eles têm que quando você faz uma fundação de uma casa, né, me perdoe os engenheiros aqui, que a minha visão é muito superficial da coisa. Você vai primeiro analisar o terreno aonde você vai fazer esse alicerce, correto? E no caso aqui, o terreno seria o mercado digital brasileiro. Que tipo de terreno a gente está falando? É um terreno mais arenoso? É um terreno mais molhado, mais pantanoso? Enfim, sei lá, eu não entendo muito dessas coisas, mas enfim. A gente sabe quão íngreme ele é, né, quão plano, enfim, todas essas análises você vai fazer aí fazer um alicerce. Isso vai definir a quantidade de estruturas e bases estruturais para você colocar, profundidade que você vai, o balanço desse negócio, como vai ser. E aqui não é diferente. Então, quando eu falo em 5 pilares, né, para sustentação de um negócio digital, eu tenho que pensar em tudo isso. E como é que eu penso em tudo isso? Como é que eu pensei tudo isso? Eu fiz a seguinte analogia.
o que mata mais negócios, né? Ou seja, o que poderia desmoronar essa estrutura? Bom, exatamente esse terreno. Então, olhando para esse terreno, eu entendo que se eu fizer uma análise a partir da mortalidade das empresas, histórica, de uma série histórica estatística de todo e qualquer negócio, mesmo e fizer algumas ponderações em relação ao mercado digital, por ser um player desse mercado há 4 anos, e saber como ele funciona, eu então me sinto muito à vontade de dizer quais são esses 5 pilares. Então, eu demorei até um pouco para fazer esse conteúdo, porque eu falei, eu não posso fazer isso de uma forma leviana, eu não posso fazer isso de qualquer jeito. Eu tenho que fazer isso de um jeito que seja, primeiro, consistente. Oi, Aquiles, seja bem-vindo de volta aí. Lembra que eu falei ontem que eu vinha mais cedo hoje? Então, eu tenho que pensar nesses alicerces. E aí eu tenho que fazer essa comparação com o mercado brasileiro. Eu tenho que... Cara, senão eu não consigo colocar os pilares nos lugares certos. E pensando a mortalidade dos negócios, é exatamente o que... Se eu quero manter um negócio vivo, se eu quero manter ele sustentável, né, como é que eu faço? Bom, eu olho primeiro o que pode matar ele. É simples e óbvio como isso. E é isso, gente. Porque, assim, tudo que eu for construir, eu tenho que construir com base no ambiente que eu encontrar. Seja uma casa, seja um negócio. Então, claro, são coisas diferentes, mas metaforicamente a ideia é a mesma. Então, o que a gente pode fazer nesse sentido? Olhar para o mercado. O que mata mais empresa no Brasil? Seja, inclusive, as de tecnologia, porque essa estatística existe e foi de lá que eu tirei. Pode procurar Sebrae, Endeavor e tal. Tem coisa para dedéu. Você pode. Faz anos que eu pesquiso isso e acompanho. Então, eu acompanho isso há 10, 15 anos. Então, você imagina que eu já sei. Eu nem sei em que ano, em que momento, em que período que eles têm esses dados, mas esses dados não são tão antigos assim. E esses dados, quando a gente fala em mortalidade de empresa e tal, teriam que ter fatos muito novos para que eles não valessem por longa data, tá? Porque, tanto é que eles nem repetem a pesquisa por tanto tempo, porque, no fundo, esse ambiente de negócio muda muito pouco. A gente passou por uma recessão há alguns anos atrás, durante um certo período, uns 3, 4 anos, e isso gerou um reflexo que impactou, né? Mas, ao mesmo tempo, o motivo de mortalidade das empresas não continuam os mesmos, por incrível que pareça. Então, os pilares que eu construí, os 5 pilares do negócio digital, estão totalmente alicerçados, né? A palavra difícil, mas é essa mesmo, estão totalmente alicerçados em cima exatamente da base que vai evitar você de morrer. Seja ele num negócio offline, seja ele num online. Tá tudo bem. Mas eu fiz algumas considerações para fazer uma pequena adaptação no negócio digital. Combinado? Então vamos lá, vamos para o primeiro. O primeiro pilar, adivinha, vamos lá. Vamos ver se alguém dá algum palpite. Gente, o primeiro pilar eu não vou nem esperar vocês falarem. Vai. O primeiro pilar é venda. Por que o primeiro pilar é venda? Porque sem venda não existe empresa. Então, assim, é uma condição tão, tão imprescindível que... E tanto é que eu me lembro uma vez, isso me remete ao meu passado, né? Lá em 2002, quando eu trabalhei numa multinacional de software, foi meu último emprego. Eu tinha uma empresa em paralelo, prestava serviço e tal. De repente, eu fui convidado lá, para fazer um trabalho numa multinacional. Naquela época, o mercado estava um pouco apertado. Eu aceitei o projeto, comecei como pessoa jurídica, depois eu acabei sendo até virando CLT lá, numa multinacional de software. E o dono da empresa, a gente falava muito, estudava muito, tal, não sei o quê, blá, blá, blá. E um belo dia ele me soltou uma frase, cara. Ele era um cara meio bronco, assim, um cara meio... Foi até capa da Forbes no Brasil e tal. O cara chegava e falava assim, toda empresa é uma empresa de... Aí todo mundo falava um monte de coisa. E aí eu nunca esqueço, ele falou, ninguém acertou. Tinha uma plateia inteira. Ele falou, cara, toda empresa é uma empresa de venda, porra. Nós temos que pensar primeiro pôr o dinheiro para dentro, porque todo o resto é consequência disso. Você pode fazer 1000 coisas, miraculosas para vender, mas sem venda, sem vida, né? Uma empresa, podemos até usar esse slogan: empresa sem venda, sem vida. Pronto, acabei de inventar. Ficou meio ruim, mas tudo bem, é isso aí. Essa é a ideia. Não tem muito o que fazer. Então, o primeiro pilar é venda, gente.
venda. Esquece o resto, não vamos reinventar a roda, combinado? E aí, como é que você pensa a venda do teu negócio? Bom, você tem que ter um produto, você tem que estar ali estruturado para isso, você tem que estar organizado para fazer toda essa venda, você obviamente tem que ter o produto. A construção do produto, ela é importante? Mas esse é o fator que te motivou a montar um negócio. Então, você não tem que... Quando você abriu a empresa, é muito difícil. Eu não me lembro de ter visto na minha história de escritório de contabilidade, de 16 anos de escritório de contabilidade, eu não me lembro de ver alguém que abriu uma empresa por abrir. Abriu uma empresa porque tinha alguma coisa para vender. Então, o produto em si, a construção dele, foi já o que te motivou a começar o negócio. Então, eu entendo que a construção do produto não é um pilar, porque você não abriria uma empresa se você não tivesse um produto. Então, podemos partir daqui, porque esse é o meu entendimento. Se você tiver algum ponto de vista diferente, discordar, só postar aí, escreve aí que tá tudo bem, tá? Não esquece também de aproveitar agora, vamos aproveitar agora e ver que já que nós estamos falando de 5 pilares de sustentação, de continuidade, de negócio digital, pega teu aviãozinho aí e manda para a galera, chama a galera para a gente debater isso aqui, porque eu vou tirar dúvida de qualquer um sobre qualquer assunto que tiver pautado aqui para negócios digitais, combinado? E seja lá o que for, né? É negócio digital? Traz aqui. Eu não vou falar de tráfego de cópia, mas eu vou falar de negócio digital, tá? Falamos do primeiro pilar, combinado? Vamos falar do segundo agora? Estou aqui na minha colinha. Quando eu viro para cá é porque eu estou olhando para minha colinha para não esquecer de nada, tá? O segundo pilar é o planejamento e a implantação desse negócio, certo? A gente vai vender, mas a gente vai vender em cima de uma empresa. Essa empresa, ela está como? Como é que ela está desenhada? Então, ó, eu até escrevi uns negócios legais. Saber, por exemplo, escolher o melhor modelo. Como assim, modelo de negócio? O que você quer dizer com modelo de negócio, Gustavo? É muito simples. Modelo de negócio é aquilo que você escolhe para seguir em frente. É como, vamos dizer assim, eu escolhi esse carro para poder dirigir. Eu escolhi o modelo do carro, aquele carro com aquela característica, com aqueles acessórios, com aquele motor, com tudo aquilo ali que aquele carro tem, porque é aquele carro que eu quero usar. Então, para escolher, claro, modelo de empresa, modelo de negócio, nem sempre tem tanta variedade quanto carro, mas, enfim, eu vou escolher qual modelo. Eu vou escolher um modelo de negócio, por exemplo, que vai prever um negócio pequeno no começo e quando eu chegar num faturamento anual de X mil reais, eu vou pular para um outro modelo. Isso é perfeitamente possível. É como se você trocasse de carro. Então, eu vou começar como coprodutor e depois eu vou crescendo e se pintar uma oportunidade, eu vou acabar sendo expert também, para ensinar coprodutores a como é que faz, como é que lidam com expert. Estou aqui inventando agora, mas é simples como isso, entendeu? Então, o modelo, ele nem sempre precisa ser o mesmo e igual. É como o carro, você pode trocar e você pode seguir até o momento que de repente você acha que seja pertinente ficar naquele formato. Eu digo para vocês o seguinte: existem pelo menos 5, 6 modelos diferentes para negócios digitais. Isso que eu estou lembrando de cabeça agora. Então, é fácil você ir permeando todos eles até chegar num patamar que você deseja. Então, assim, você pode começar como um MEI, tentando ser expert e coprodutor de si próprio, fazendo seu semente e tudo mais. Você pode ir construindo isso para que você vá evoluindo o seu produto. E depois você pode partir para ser expert de um coprodutor. Aí existe uma regra. Você pode continuar com a sua equipe própria, ou você chegar à conclusão, por exemplo, de que o seu produto não teve aderência e você pegar um expert para lançar porque você ficou bom no processo. Só aqui nós já estamos falando de 3 coisas diferentes. E aí, na sequência, você pode fazer isso em parceria com alguém, você pode fazer isso como sociedade com alguém, aí você pode fazer com 2, 3 tipos de sociedade, e aí você pode escolher um modelo tributário que seja mais vantajoso, e depois você pode até partir para um outro modelo tributário mais sofisticado ainda, e transformar ainda, e pegar esse projeto e transformar em algo
para o terceiro setor. Só que eu já falei, olha quantas coisas eu já disse. Então, esta modelagem, este planejamento, orquestrar isso, para mim, é o segundo pilar. Por mais que você não enxergue o futuro, e a gente não tem bola de cristal para adivinhar, por mais que você não saiba o que vai acontecer lá na frente, você tem que fazer escolhas e seguir. Né? Então, eu vou escolher este modelo e vou seguir. Quando ele saturar, se é que ele satura, tem modelo que não satura, mas tem modelo que satura. Como assim satura? Eu escolhi ser do Simples, né? Do Simples Nacional, que é um modelo tributário. Ele tem um limite de 4 milhões e 800 por ano. A hora que eu atingir esse limite, ele já não vai... Eu não posso... Assim, por lei, eu não posso. Então, você já tem que mudar o modelo. Você tem que mudar para um lucro presumido. Mas eu vou te dar um spoiler legal aqui. O lucro presumido já é mais vantajoso bem antes disso. Lá pelos 500, 600 mil por ano, já dá para pensar para migrar para esse modelo. Mas isso aqui é só spoiler, tá bom? Terceiro pilar. Gente, se tiver dúvida, posta aí. Tá? Terceiro pilar. Gestão financeira. Gestão. Contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa, formação de preço, entendeu? Tudo isso é um pilar de sustentação. E aí, olha que legal. Agora eu tenho... Antes eu ficava aqui, pelo amor de Deus, preste atenção em mim, parecendo aqueles tiozinhos, tem uns tiozinhos que ficam na Praça da Sé, lá em São Paulo, que ficam dizendo que o apocalipse chegou, entendeu? Que agora o mundo vai acabar. E os pastorzinhos ficam lá, que o mundo vai acabar. Parece uns loucos falando. E eu, às vezes, me sentia um pouco assim, sabe? Tipo, o tiozinho lá da Praça da Sé falando, o mundo vai acabar, você vai sumir, o mundo vai acabar, não sei o quê, né? E eu, às vezes, falando de gestão, me sentia assim. Agora, meu caro, que nós estamos vivendo um período de quarentena e todo mundo está vendo que não ter reserva financeira é fatal, eu nem preciso falar, é só falar. Tá vendo? Tem gente que está sobrevivendo. Por quê? Porque tinha um caixa para se organizar. Tem gente que está lascado. Por quê? Porque estava alavancado e não tem nem de onde tirar. Então, por que a gestão é um pilar? Não preciso falar mais. Pronto, acabou. É só se analisar a quarentena, ver quem está ferrado e quem está tranquilo. Ou quem está no meio termo, pelo menos tinha um pingo de juízo para poder segurar a onda por um período. Então, esteja presente para isso. É na gestão que você faz exatamente esse ajuste. É na gestão do negócio, do caixa, do fluxo de caixa, do contas a pagar, do contas a receber, do planejamento. É neste momento que você vai ter a condição. Agora, vamos lá. Se você, porventura, for um lançador, tiver aí com algum projeto aí meio... Né, e você, de repente, não está com aquele caixa porque você não se precaviu. Existem mecanismos possíveis, né, de você conseguir voltar para o jogo. Né? Até porque no mercado digital, hoje, nesse exato momento, é possível você conseguir fazer lançamentos, mesmo que você não tenha lá um grande caixa. E o mercado e os lançamentos e os produtos online ainda estão em alta, porque o pessoal está em casa em quarentena e está buscando conhecimento. Então, existe demanda, sim, para a venda online. Não dá para dizer que é o seu negócio, porque eu não sei qual é o seu negócio. Mas vai por mim, tem oportunidade. Tenho visto muitas pessoas, eu conheço muita gente desse mercado, converso com muita gente toda hora. Tá cheio de gente fazendo muito dinheiro. Tá? Tem gente vendendo 30% menos. Então, tem gente vendendo 30% mais. Não dá para dizer quem é quem. Claro, quem lança para evento, por exemplo, meu primeiro produto online era para o mercado cervejeiro. Eu, na minha cabeça, falei, putz, esse é um dos primeiros impactados, né? E aí eu começo a receber um monte de e-mail de gente falando, não vai ter turma, não vai ter turma, não vai ter turma. Eu falo, cacilda, bicho, eu tô jurando que os caras não estão... Eu não estava presente para isso, eu tô deixando dinheiro na mesa, sacou? Então, aí a gente acordou aqui e falou, vamos capturar, deve ter gente, tem demanda reprimida para todo mundo. Bora lá. Até porque o investimento para fazer a captação, para você trazer o retorno, nem é tão grande assim. Se você já tem tudo pronto, é só rodar. Falei do terceiro pilar, né? Que é a gestão financeira. E só duas observações sobre gestão financeira. Um dos segredos para que a gestão financeira funcione bem, sabe qual é? Não misturar
o CPF com o CNPJ. Isso é fundamental. Dá uma olhadinha nos vídeos que eu fiz aqui no canal, para você ter um pouco dessa noção, porque isso faz muita diferença. Misturar CNPJ com CPF é cruel. Cruel. É o princípio do fim. É tirar dinheiro da empresa para pagar a conta pessoal. No momento em que, de repente, aquele dinheiro era para pagar o fornecedor. E aí você paga a sua conta pessoal e fica pendurado sem pagar o fornecedor. Isso é fatal. O quarto pilar. Agora vamos ver. Quarto pilar nada mais é do que marketing digital. Pô, marketing. O marketing. Vamos falar de marketing, mas estamos falando de negócio digital, então podemos falar de marketing digital. Ah, então você não esqueceu, né? De tudo que você aprendeu. Não, estou dizendo que é um dos pilares, um dos 5 pilares. Eu coloquei, esta ordem está aqui porque, lembrando do começo, quando eu falei, esta ordem foi criada com base na mortalidade das empresas e na hierarquia do que mata mais. Então, o marketing, ele é fundamental, principalmente no digital. Ele não estaria aqui, entre os 5 pilares, se fosse um negócio tipo offline. Ele seria o 6º motivo, vamos dizer assim, 6º ou 7º. Mas como nós estamos falando de negócios digitais, o marketing digital, ele é, com certeza, um dos pilares. E não tem como a gente fazer isso, porque o gerar conteúdo, fazer o que nós estamos fazendo aqui agora, interagir com a audiência, avatar, conversar, falar, explicar, explanar e ver como é que você faz a aderência do seu conteúdo com o seu prospecto, vamos falar assim, é fundamental. Então, o marketing, tanto de conteúdo como o marketing digital, para capturação, para capturar, fazer a captura dos prospects, para você fazer um lançamento, né? Seja ele perpétuo, seja ele, né? Seja qual for o modelo, eu não estou aqui discutindo o modelo, seja ele interno, seja semente, enfim, qualquer lançamento, lançar o seu produto. Então, esta é uma forma importante dentro do negócio digital, não tem como ser dissociado o marketing, não tem como. E se você não fizer isso, você não consegue. Ele é, digamos que um pré-requisito muito forte para o primeiro pilar, que é venda, certo? Mas não tira a questão da venda como o topo da questão, porque isso é fundamental. Aí você vai falar, você não vai falar de propósito? Gente, quando a gente fala em propósito, está na criação do produto, está antes de abrir a empresa. Sem propósito, você não abre uma empresa. Então, aqui eu estou falando da sustentação do negócio. Não estou falando do que motivou você a abrir. Então, só para deixar claro. Você fala tanto de propósito, tanto disso, tanto daquilo. E eu nem sou coach, tá, galera? Meu papo aqui não é papo de coach. Eu só preciso que você entenda que o propósito foi o que te levou a abrir a empresa. Estou falando agora do que você precisa, as ferramentas que você precisa para tocar o seu negócio adiante. E aí, falando, né, do marketing digital, esse assunto acho que está muito claro e não tem nem como a gente tirar isso do bolo. Né? Agora, o quinto e último. Gente, esse, inclusive, nessa semana eu vou fazer uma live sobre isso, tá? Sobre esse capítulo de formação de equipe. Por que formação de equipe? Bom, gente, equipe para negócios mais visceralmente dependente de pessoas, a equipe muitas vezes é o primeiro pilar. Para os negócios tecnológicos, por exemplo, o desenvolvimento de software, equipe é a dor maior. Para um negócio, por exemplo, como o meu de contabilidade, equipe é a dor maior. Não tem jeito. Como é que eu consegui prosperar tanto no meu negócio offline de contabilidade? Exatamente no momento em que eu entendi que eu tinha que construir uma equipe. Ali foi o meu divisor de águas. Qualquer coisa que eu tenha feito antes não fez tanta diferença. Aquela era a dor maior. E ao resolver essa dor, ao construir um modelo, desenvolver um modelo, usar metodologias consagradas, né, para aplicar isso na minha empresa, eu consegui construir uma equipe de alto nível, de alto valor agregado, uma equipe muito foda, entendeu? Uma equipe de faixas pretas, vamos dizer assim, de maneira que hoje a gente, mesmo em qualquer questão que apareça, a gente tem um nível de serviço muito alto e consegue entregar para o cliente tudo aquilo que ele precisa e não tem problema, não tem
ambiente de trabalho é ótimo, tudo isso faz parte. Então, esse pilar de formação de equipe, ele, por mais que no negócio digital a gente consiga começar meio que sozinho, eu já vi gente fazer 6 em 7 sozinho, praticamente sozinho, terceirizando uma coisa ou outra, um detalhe ou outro. E ao fazer isso, essas pessoas acabam, como é que eu vou dizer? Essas pessoas acabam gerando um resultado que ele não estava acostumado a fazer um número tão grande com tão pouca gente. O digital tem disso. Sabe aquela coisa da escalabilidade? O negócio digital, você tem muito trabalho, muito esforço para construir um produto, gravar, né, e depois vender. Ao você construir isso, né, fazer, gravar, vender e tudo mais, você consegue fazer muito disso sozinho ou praticamente tudo. Eu conheço uma pessoa, por exemplo, o Leandro Delamare, que é um cara que ele consegue fazer do A ao Z tudo sozinho. Tudo sozinho. Eu mesmo aqui, se eu me empenhar, eu conseguiria fazer sozinho. Demoraria 2 vezes mais que o Leandro, mas eu conseguiria fazer. Como eu comecei o negócio com uma sociedade que tinha pessoas, 2 pessoas que complementavam toda a estrutura, então a gente, a nossa sociedade, nós começamos a contratar pessoas para fazer vídeo depois de 2, 3 anos, que até então a gente deu conta de tudo, né? Então, às vezes, você resolve a questão de equipe com sociedade, né? E está tudo bem. Mas, para escalar, mesmo para subir, mesmo esse negócio sendo altamente escalável, tem uma demanda, tem uma pressão de atendimento depois, né? Quando você está ali no momento da venda, um monte de gente te procurando, te ligando, te mandando mensagem, você precisa de gente para ajudar a atender. E aí você vai fazendo isso de uma forma estruturada e vai crescendo devagarinho e percebendo onde é que as dores vão começando a ficar latentes, você acaba conseguindo desenvolver melhor. Mas se você não tiver equipe, você não vai chegar nos múltiplos 7 dígitos. É isso que é importante você entender. Para chegar já num 6 em 7, muitas pessoas com certeza já vão precisar de contratar, nem que sejam pessoas jurídicas. Tá? Ah, mas você recomenda contratar PJ? Bom, depois da última alteração na legislação trabalhista, que aconteceu, se não me engano, em 2017, não me falha a memória, você agora pode terceirizar a sua atividade fim. E aí fica um pouco mais fácil de você não criar tantos problemas trabalhistas. Eu não estou dizendo para você que não existam riscos, né? O risco de você terceirizar, eu tenho vídeo publicado sobre isso, mas eu me comprometo a fazer um vídeo sobre isso com vocês para explicar os riscos trabalhistas propriamente dito, o que difere terceirizar ou não terceirizar. Ou eu faço isso numa live, preparo uma live para vocês sobre isso, ou eu faço um vídeo lá e posto no canal, porque o risco trabalhista ele continua existindo, tá? Então, tome muito cuidado com isso. Não tentem baratear o custo trabalhista com uma ferramenta, com um recurso que não é o que vai te trazer o resultado. Então, vamos lá. Vamos recapitular? Vamos falar então aqui. Hoje a nossa pauta foi... Olha, chegou um bichano aqui, peraí. Só para mostrar para vocês aqui, ó. Olha que bonitinho, ó. Eita, olha que coisinha mais linda. Vai para lá, vai. Vai passear lá, vai brincar com as crianças. Vamos recapitular aqui os 5 pilares de sustentação do negócio digital. O primeiro deles, venda. Venda. E ponto final. O segundo, planejamento e modelagem do seu negócio. O terceiro, gestão financeira. Afinal de contas, sem gestão financeira, quem que está conseguindo surfar o período da quarentena? Quarto, marketing digital. Principalmente o marketing digital. Marketing de conteúdo e marketing digital. E quinto e último, formação de equipe. Com esses 5 pilares bem estruturados, bem implementados, bem orquestrados, eu vou dizer para você, vai ser impossível você não ter um negócio digital de sucesso.
Então, eu não sei se ficou claro para você. Dá aí o feedback do que você achou disso, se isso faz sentido para você, se não, enfim, e como é que isso impactou para você. Se você quiser comentar aí, eu estou aqui para te responder. E da onde eu tirei tudo isso? Como eu já falei, para ter sustentação, eu tenho que trabalhar o aspecto de não posso deixar o negócio morrer, né? Esse aqui é o sol, tá? Ele é grudentinho assim mesmo. Então, e eu não posso deixar o negócio morrer. E não deixar o negócio morrer pressupõe um cuidado daquilo que mais mata as empresas, né? E fazendo uma analogia do que mais mata negócios tecnológicos, fazendo uma adaptação para o digital, eu cheguei nesses 5 pilares. E isso, com certeza, vai ajudar você a construir uma coisa muito, muito mais sólida. Muito mais sólida, entendeu? Espera que o bichano tá conseguindo me atrapalhar aqui. Então, eu, sinceramente, pego esses materiais todos do Sebrae, tá? Da Endeavor, eu pego esse material de literaturas nacionais, tá? E por que eu falo de literaturas nacionais, não estrangeiras? Eu pego uma coisa ou outra estrangeira e muita coisa do mercado nacional, porque o Brasil é um país muito particular, né? Eu fiz uma live semana passada, foi a primeira live que eu fiz, né? Por que um funcionário custa um dobro e às vezes quase o triplo do que o salário nominal dele? E naquele conteúdo eu expliquei tudo isso direitinho. Esse vídeo, se ele não tiver postado no canal, eu vou até dar uma olhada hoje, eu vou fazer algum resumo dele lá e coloco lá. Mas esse conteúdo, ele é isso, ele explica exatamente ao que veio, porque se um funcionário custa 3 vezes, né, e não é difícil custar 3 vezes o que ele recebe de salário nominal, é muito difícil você pensar que como é que você vai ter um negócio muito lucrativo tendo que pagar salários baixos, né? Porque se você, vamos lá, uma pessoa, se ela custa o triplo, vamos pensar assim, né? O dobro ou o triplo, se eu pagar 1.000, ele vai me custar 2. Se eu pagar 2, vai me custar 4, ou 5, ou 6. E é exatamente esse o aspecto, é exatamente esse o ponto. A gente não pode simplesmente aceitar isso passivamente sem olhar, porque se a gente olha para o terceiro pilar, que é a gestão do caixa, a gestão financeira, isso aí impacta direto. Ah, mas o negócio é escalável e a folha de pagamento às vezes é pouquinho. Tudo bem, no negócio digital isso pode acontecer sim, sim, porque o fato dele ser escalável te desvincula a parte do custo fixo para o custo variável, né? E tá tudo bem. Então, mas isso mesmo assim, fique presente para isso, porque o custo de mão de obra, empresas de serviço em geral, mesmo com grande escala, tem problemas de custo alto, né? Vocês repararam que o bichano tá agitado, né? Tá aqui todo empolgado, ele quer aparecer. Olha lá, olha lá. Olha o zoinho dele, bonito. Vai falar que você tá me atrapalhando. Então é isso. Eu acho que ele não quer me largar de jeito nenhum. Eu também te amo, viu, bonitão? Vai lá. Perdão. E aí, essas coisas que eu estava falando em relação à estruturação do negócio, estruturação da equipe. Se você for um perfil de pessoa que tem um estilo mais assim impositivo, você também vai ter sérios problemas na formação de equipe. Porque essa coisa de ser meio tirano, essa coisa de ser meio tirano, desculpa o termo, mas é isso. Quando você começa a falar para a pessoa, faz isso, né? E não faz assim porque eu estou mandando, cara, você não vai construir uma equipe pensando assim, nem fudendo. Desculpa meu português castiço, mas é isso. Você tem que entender de ser humano, né? E aí começam a vir as coisas, né? Eu coloquei os 5 pilares aqui hoje, né? Como se isso resolvesse tudo. Mas como é que eu ponho isso para funcionar, Gustavo? Pelo amor de Deus.
Olha, com certeza não vai ser numa live que eu vou conseguir te orientar. No programa eu explico isso com detalhe. No programa do guia eu explico como é que você põe todas essas coisas para funcionar. Mas, ó, do ponto de vista financeiro, ter contas a pagar e um receber e um fluxo de caixa já é muito top, entendeu? Já é algo assim sensacional. Um softwarezinho, eu vou até falar, vai um ou outro, que tem o tal de OMI, tem o tal do Conta Azul, tem é, vários tipos de RPzinho que funcionam online e tal. Eu uso um que chama SigiCloud, tem lá. Não é bem o eNotas, que a maioria está acostumado para emitir nota. O eNotas só emite nota. Estou falando de software de RPzinho mesmo para você. Então, esse pequeno software de valor pequenininho mensal, cara, se você alimentar ele todo dia, você já vai ter um ganho monstro. Ah, mas eu não sei como faz isso, sabe? Eu sou médico, sou arquiteto, sou engenheiro, sou, sei lá, sou qualquer coisa menos um cara da área financeira, né? Ou nem administrador, nem contador, nem nada disso. Então, tudo bem. Você não tem que ter esse conhecimento. Vai por mim. Você consegue fazer isso. E vou te dizer, você não vai gastar mais que 10 minutos por dia. 10, ó, gastar 10 reais. 10 minutos por dia para fazer essa gestão. Porque, assim, um negócio digital, ele tem meia dúzia de conta por mês, entendeu? A maioria cai direto no cartão de crédito. Você tem que ficar atento no cartão de crédito para ver o que debitou para lançar. Então, assim, vamos ser honestos com a gente mesmo. Não toma 10 minutos fazer uma conciliação bancária todo dia. Vai tomar um dia inteiro para você fazer o primeiro, mas nem isso, meio período. Mas depois você segue isso. O segredo do sucesso de uma gestão financeira está na disciplina diária e não no saber fazer. Um leigo que tem a disciplina diária, ele vai conseguir tocar o negócio dele muito melhor do que isso. Aí, vamos lá, falando ainda do gestão financeira, vamos pensar assim, pô, tem um monte de coisa que eu posso colocar lá, um percentual. Ah, posso trabalhar de forma orçamentária, estimar quanto eu vou gastar de tráfego. E aí eu já até dei na semana passada eu falei aqui de que, por exemplo, eu uso muito o segredo usando a questão do orçamento, usando um segredo do tráfego, por exemplo. Cada negócio tem sua particularidade, mas eu te garanto que assim, 90% dos negócios digitais, se você reservar 35% para estar sempre fazendo lista do que você faturar, você vai ter sucesso. Agora, você quer acelerar isso? Faça mais, mas nunca menos. Sacou? Nunca menos que 35%. Então, 35% para frente, para investir na construção de lista e formação, para fazer tráfego. Esse número é um número mágico, mas aí você fala, pô, mas como é que você tirou isso? Bom, por exemplo, Mário Vergara, por exemplo, Érico Rocha, eles passam um pouquinho de 35% para formar lista. Pouquinho. 40%, 35% a 40%. E olha o nível de jogo que eles jogam. Estou falando de Mário, estou falando de Érico, e outras pessoas que eu conheço giram em torno disso. Então, se você usar essa base, se você usar esse parâmetro, do que você faturar, você sempre pegar no mínimo 35%, você vai ter muito sucesso no mundo digital. Mas não é muito, Gustavo. Gente, usou 35%, vendeu, esse dinheiro volta. Quando é que eu devo usar mais que 35? Quando você estiver usando 35 para capturar uma lista e essa lista você não conseguir construir ela. Digamos que você está faturando ali 50 mil usando 35% e não está, está faturando 50 mil e 35% e 50 mil. 30. Aí o ideal é que você passe para 40, né? E vá para 60 mil, 55, 60 mil e vai crescendo, crescendo, crescendo. Pode passar de 50? Pode. Pode. Não mais que sim, não muito mais que 50. Porque ao investir 50 para construir uma lista, para ter um ROI vezes 2, eu vou dizer para você que você tem que ficar muito, muito, muito presente para uma realidade financeira de empresa normal. 50% ainda, isso também mascara algumas coisas. Por exemplo, erros de copy, né? Copies que poderiam estar rendendo muito mais e você está ali mais ou menos acomodado em 35%.
Quando está no alto nível de jogo, é diferente, mas você pôr 2 milhões e voltar 4, 4,5, 5, tá tudo bem, né? Mas quando você está no nível de jogo do começo, ali, abaixo dos 6 dígitos, pelo menos, fica atento a isso, porque faz muita diferença, tá? Faz muita diferença. Eu quero que você tenha sucesso. Meu compromisso aqui é que você tenha muito sucesso no negócio digital, além do aspecto do que, por exemplo, do que o Érico fala. Eu quero que você tenha sucesso pensando do ponto de vista do olhar do negócio e que você fique presente, por exemplo, no mercado digital. Não existe só Érico Rocha, tem muita gente aí. Tem cara que ensina, por exemplo, o cara do negócio offline a vender mais, o offline dele. Tá tudo bem, é o Superti, né? Pedro Superti. Tem outros caras que incentivam você a usar modelos de lançamento totalmente diferentes. Não foi o Érico que inventou nada disso, né? São os gringos lá dos Estados Unidos. Tem várias referências muito, muito show de bola fora do Brasil, então você pode procurar. Eu outro dia até falo de várias referências aqui, não quero falar disso hoje, para não desviar do assunto, mas tem muita gente, Gary Vee, por exemplo, só para não deixar você no vácuo aí sem nenhuma informação, mas tem que manjar de inglês, tem que entender, ouvir e tal. O Gary Vee, para mim, é fora da curva, ele é a referência. Então e aí falando, por exemplo, da modelagem de negócio, que a gente já abordou bastante, né? E essa questão das vendas, né? Então, todos esses conteúdos, venda, planejamento, né? Modelagem de negócio, gestão financeira, o marketing você já faz, você já lança produto digital, você já está indo atento ao marketing digital. Não preciso ficar falando aqui dele, mas ele, para mim, é um pilar. Eu respeito demais tudo que a fórmula fala, tudo que outros players falam, outros gurus aí falam, mas eu, sinceramente, acho que, além de venda e além de marketing digital, tem essas outras 3 coisas né? Essas outras 3 coisinhas que a gente tem que estar muito presente, né? A gestão financeira, o planejamento e modelagem de negócio e a formação de equipe são, e vou falar para vocês, para a grande maioria dos negócios são os 3 pilares primeiros, tá? Primeiros que a coisa funciona, porque vender é importante, sempre será, mas tem negócio que é aquela história, quem vende açúcar, né? Ninguém vai deixar de comprar açúcar. Quem vende... Você entende que, às vezes, a questão da venda tem mais a ver com... Não é tão visceral quanto o nosso aqui, que, vender, você tem que convencer, você tem que trabalhar, né? Tem que ter o marketing e tudo mais. Mas caixa, modelagem e equipe, sem isso, no digital não vai. Então, galera, eu vou encerrando o nosso papo de hoje por aqui, né? Como não apareceram novas dúvidas, eu vou primeiro agradecer você aí pelos seus ouvidos, deixar claro que 5 pilares de sustentação de um negócio é fruto de um estudo bastante elaborado, bem meticuloso da minha parte, em relação a tudo que é publicado em relação à mortalidade das empresas, os principais fatores que levam as empresas a morrer, e é com base nisso que a gente cria, né, dá o remédio conforme a dor. Então, esses 5 itens que eu coloquei aqui hoje, então exatamente, tem o alicerce, né, dos pilares, estão sustentados em cima disso. É justamente para evitar que esse tipo de problema aconteça, que você morra por não vender, que você morra por não ter modelado o teu negócio do jeito que você pague menos imposto e funcione direitinho, de acordo com o teu tamanho, é você não ter o seu caixa bem bonitinho, bem administrado, é você não ter o seu marketing digital feito da forma correta para poder te ajudar e apoiar na venda e também interagir com o seu avatar, saber quem ele é direitinho, bonitinho e jogar o jogo certo, entregar o produto conforme a dor que a pessoa tem e, por fim, você também trabalhar a questão da tua equipe, porque sem equipe não há crescimento, certo? Então, Aquiles, obrigado aí por ter ficado do começo ao fim. Isso aí, seja bem-vindo ao mundo digital, né? E é importante que você já comece do jeito certo, né? Já que você vai começar no mundo digital, começa
certo, do jeito certo. Acompanhe o Érico Rocha, mas pode acompanhar também caras como Cadu Salviano, que é um grande amigo, e outros caras aí, como o Vitor Damasio. Tem várias pessoas aí, várias referências que você vai conseguir ver qual que você vai ter mais afinidade, vamos dizer assim, né? Obrigado aí por tudo, pela participação, pelos ouvidos. E é isso aí. Amanhã tem mais live. Provavelmente eu vou fazer também na parte da manhã e vou seguir nessa tendência aí na parte da manhã. Eu vou fazendo os testes ainda essa semana de horário, mas vamos ver como é que a coisa desenrola. Beleza? Um forte abraço e até amanhã.